Então, queridos, vamos continuar aqui falando sobre as características e temas, né? Então, hoje é o de Renova, abrindo caminhos para o surgimento de uma nova literatura brasileira. Era o soldado dianteiro na guarda avançada da arte brasileira. Poesia. Oswald procurou na sua poesia fixar uma nova linguagem literária, né? Como nós falamos, mais uma vez, inovação, ruptura, né? Inspirada na sala do povo, inspirada na fala do povo, no linguajar cotidiano. Isso fica mais claro em um poema sobre o qual já vamos falar. Simultaneamente, objetivou sintetizar os seus poemas, reduzir ao máximo o texto para atingir o essencial. Daí denominam muitas de suas poesias poemas pílula, né? Ou poemas minuto, por conta do tamanho. Então, temos aqui. Percebam o tamanho desse poema. O Capoeira. Quer apanhar, soldado, o quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Então, a gente percebe aqui o tamanho do poema, que de fato é bem pequeno, e também essa fala popular, né? E depois temos aqui um outro poema, que é um dos mais conhecidos, que se chama Pronominais, justamente por conta da própria discussão sobre o pronome, né? Então, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui a gente percebe que ali no primeiro verso, dê-me, o pronome pessoal oblíquo ato, no me, ele está colocado depois do verbo, né? Então, a gente tem aqui uma ênclise, que é essa linguagem mais formal. E aí, depois, ó, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, nesse caso, o pronome pessoal oblíquo ato, ele está antes do verbo, né? Então, no primeiro verso, a gente tem uma ênclise, né? E no último verso, a gente tem uma próclise, que é o pronome antes do verbo, né? Então, qual que é o objetivo, né? Deme. Esse português mais formal, principalmente no que diz respeito a essa colocação pronominal, isso é uma maneira de falar muito própria do português de Portugal. E no Brasil, a gente raramente usa essa ênclise, né? No discurso falado, né? Bem raro, mas quando se trata de realmente é um momento, uma, uma, um momento em que você precisa usar uma linguagem muito formal, né? Em programa, em uma entrevista, até em uma entrevista de emprego, a gente não é comum usar a ênclise, né? É mais comum mesmo em uma palestra, enfim, um discurso mais intelectual. E depois nós temos aqui outro poema, Vício na Fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, né? E assim sucessivamente. Então, mais uma vez, nós temos aqui um poema que trata justamente sobre essa questão da fala dos brasileiros. E depois temos outro poema. O sarcasmo, a ironia e o humor também são traços característicos da poesia oswaldiana, recebendo a classificação de poema-piada. Leiamos um. Então temos aqui amor, humor. Mais uma vez a gente percebe, né, que é um poema muito pequeno. Como nós falamos, recebe o nome de poema pílula ou poema minuto. Então, ainda falando sobre Oswald, a primeira impressão que fica dos poemas dele é o tom debochado e combativo que eles apresentam. Debochado em relação ao sarcasmo, às convenções, ao português lusitano, né? Então, o português lusitano é esse português que é falado em Portugal, né? E ao academicismo, ou seja, essa linguagem muito formal. Combativo porque era uma das poucas vozes desafiadoras da tradição. Lembremos que na década de 1920, no início, imperava ainda a estética parnasiana. Ou seja, gente, o parnasianismo era aquela escola literária que se preocupava de maneira muito significativa com a linguagem, com a formalidade da linguagem, com a rima, né? A rima rica, como nós falamos, a rima preciosa. Ficção. Na ficção, falamos dos poemas, né? Na ficção de Oswald, merecem destaque dois anti-romances. Memórias Sentimentais, de João Miramar, e Serafim Ponte Grande.
Ambos os textos possuem uma característica essencial trazida por esse vanguardista, a mistura de prosa e poesia. Nas duas obras, não se consegue identificar se estamos lendo prosa poética ou poesia em prosa, pois os gêneros se confundem. Isso possibilita um maior campo para a inovação na escrita artística, visto que não há mais limites entre os gêneros. Então, olha só, nas duas obras, né, nessas obras que foram mencionadas, não se consegue saber se estamos lendo uma prosa poética ou uma poesia que está escrita em prosa. Quando Oswald de Andrade promove isso, promove essa fusão, né, entre gêneros, ele está também inovando, porque ele usa isso ao mesmo tempo, né? E ele certamente, como tinha um comportamento muito radical, né, em relação a essa ruptura, ele certamente não fez isso sem querer, né? Então, os capítulos fragmentários e a técnica da colagem surgem também como símbolos de destruição do tradicional. Oswald, em Memórias Sentimentais de João Miramar, por exemplo, constrói capítulos relâmpago, ou seja, pequenos, né? Os quais muitas vezes não têm 10 linhas. Por vezes, em apenas uma página, temos 4 capítulos. A técnica da colagem em literatura assemelha-se muito à técnica da montagem cinematográfica, em que uma cena é interrompida com a entrada de outra, que não necessariamente estabelece um nexo, né, um sentido com essa cena anterior, construindo diversos núcleos para se chegar ao ponto planejado mais adiante. Porém, não podemos esperar uma total conexão de sentido nessas colagens. Então, essa colagem, né, que acontece em Oswald de Andrade, ela pode ser comparada com essas cenas cinematográficas, né, uma mudança de assunto, por exemplo. Então, não podemos esperar uma total conexão de sentido nessas colagens, na medida em que não há uma preocupação com total esclarecimento desse enredo num texto modernista, né? Então, isso é proposital. Ele nos desafia a manter ele nos desafia a montar o seu quebra-cabeça, né? Ou seja, essas obras, elas requerem mais atenção do leitor. Além disso, verifica-se a utilização de vários níveis de linguagem, ou seja, percebem que ele também faz essa fusão, né, entre os níveis de linguagem, assim como a questão a mistura de gêneros. Há o nível culto, o popular, o técnico, o acadêmico, o caipira, o infantil e etc. Porque isso é o Brasil, né, gente? Então, observa-se também a utilização de frases feitas, clichês, piadas e palavrões, sempre com o intento de subverter a linguagem, romper barreiras e também preconceitos. E aí, Memórias Sentimentais de João Miramar. Então, mais uma obra dele. Essa obra vai falar sobre a história de João Miramar. É um jovem burguês que, depois de aventuras amorosas na Europa, teve de voltar ao Brasil devido à morte de sua mãe. Casa-se com sua prima Célia, assumindo a fazenda de café da tia, de onde tira o sustento necessário para manter sua vida de prazeres no Rio de Janeiro. Tempos depois, instala-se no bairro Higienópolis, em São Paulo. Tem um caso extraconjugal com a atriz Rolá, protegida de Madame Rocombola, mas não dando atenção a Célia e a Céliazinha, que é a filha do casal. Sua esposa diz saber de seu caso com Rolá e o acusa de não se importar com a filha. Acabam se separando e ela fica com a guarda da filha. Miramar desespera-se, é um desastre, né? Para ele, a mãe de Célia morre e ela torna-se herdeira da maior parte do que foi deixado. Algum tempo depois, Célia morre, deixando a sua herança para Céliazinha. João Miramar assume, então, a guarda da filha. Por fim, decide parar de contar suas memórias sentimentais aos amigos, o que estabelece o término, então, da história. Vamos ler o capítulo 146 da obra. Então, temos aqui, verbo cracar. Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa, ele azula para o sertão, nós entramos em concordata, vós protestais por preferência, eles escafedem a massa, sê pirata, sê de trouxas, abrindo pala, pessoal sarado, oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Então, ele ainda brinca com a questão do português, né? Agora, gente, Mário de Andrade. Vamos falar sobre o grande Mário de Andrade. Nasceu em outubro de 1893, na cidade de São Paulo,
Estudou, se formou pelo Conservatório Musical, depois tornou-se professor de História da Música, foi, com Oswald de Andrade, o grande nome da Semana de Arte Moderna. Em São Paulo, foi diretor do Departamento da Cultura. A elaboração da lei que criou o patrimônio histórico e artístico nacional deve-se principalmente a ele. No ano de 38, foi nomeado diretor do Instituto de Artes na Universidade do Rio de Janeiro. Mário era um grande apaixonado pela cultura brasileira e buscou pesquisar, preservar e encontrar a nossa identidade nacional. A identidade nacional aqui está muito em jogo, né, gente? Sem dúvida, foi um dos mais importantes nomes da intelectualidade brasileira. Atuou como poeta, romancista, contista, crítico literário, professor, pesquisador, fomentador da cultura e de novos talentos, pesquisador de manifestações musicais e folclorista, além de ter sido grande teórico do primeiro momento do modernismo. Ou seja, não era uma tarefa muito fácil, né, gente? Ser o grande teórico do primeiro momento. Então, ele falou também sobre esse momento literário com olhos de um crítico, né? Certamente não era, quando a gente pensa nesse choque que foi o modernismo, quando a gente pensa nessa ruptura, né? Certamente não era uma tarefa fácil. E aí ele faleceu precocemente em 1945. Suas principais obras são Poesia, Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia Desvairada, Losango Caqui, Clã do Jabuti, Remate dos Males, Lira Paulistana, Prosa, Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma, que é um clássico, Os Contos de Belas Artes, Contos Novos, Ensaios, A Escrava que não é Isaura, Aspectos da Literatura Brasileira e O Empalhador de Passarinho. Então, vamos lá. Características e temas. Ali é Losango Caqui, né? Losango Caqui, perdão. E aí, características e temas. Prefácio interessantíssimo. Não sou futurista de Marinetti, já falamos sobre Marinetti na aula passada, né? Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Escrever arte moderna não significa jamais, para mim, representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras frequentam meu livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Então, aqui, poesia, né? A primeira das obras poéticas tipicamente modernistas é Pauliceia Desvairada, na qual encontramos o simultaneísmo e a elipse. A matéria desse livro é a cidade de São Paulo, seu progresso, os imigrantes, a transformação constante da paisagem, a garoa sempre presente, apresentam-nos a cidade como uma verdadeira colcha de retalhos, assim como a fantasia do Arlequim. Simultaneamente percebemos em Pauliceia Desvairada a devoção do poeta pela cidade e a ironia em relação aos habitantes. Leiamos estes dois conhecidos poemas. Então temos aqui o primeiro, Inspiração, São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, bofetadas líricas no Trianon, algodoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar, galicismo a berrar nos desertos da América. E aí, o outro poema é... Esse poema nós já vimos quando nós falamos sobre as vanguardas, nós falamos sobre esse poema, Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Então, tem também essa questão da ironia, né? Na obra Losango Caqui, observamos maior introspecção e subjetividade nas poesias. Já em Clã do Jabuti, Mário de Andrade assume o nacionalismo estético e pitoresco, na busca, então, dessa identidade nacional. Ela é alcançada por meio da procura do primitivismo, do folclórico e do ingênuo, né? Então, dessas questões mais arcaicas. E aí, prosa. A ficção produzida por Mário de Andrade, percebam que nós temos aqui escritores que escrevem, né, tanto poesia quanto prosa.
A ficção produzida por Mário de Andrade centra-se em dois núcleos temáticos que são, segundo o professor e crítico Sérgio Gonzaga, o universo familiar da classe média paulistana e o primitivismo de fundo folclórico e popular. E aqui, o universo familiar da classe média paulistana. Em relação ao primeiro tema, destaca-se a obra Contos Novos, na qual encontramos os antológicos contos Peru de Natal e Vestida de Preto. Eles são narrados em primeira pessoa e revelam a derrocada dos valores patriarcais, ou seja, crítica, né? Já no romance Amar, verbo intransitivo, nos é revelada uma prática que a falsa moral da família burguesa escondia, mas que era de conhecimento de todos. A contratação de mulheres especializadas na iniciação sexual de jovens filhos de burgueses. Isso era realizado com o fim de evitar que tais jovens contraíssem doenças venéreas ou corressem o risco de se apaixonarem e terem um amor que as convenções sociais não permitissem. Então, olha só, mais uma crítica também, né? Sem contar o objetivo de preparação sexual, no intuito de homem saber fazer com que sua esposa, de saber o que fazer quando, né, ele se casasse, então aí na noite de núpcias. É o que o fazendeiro industrial Felisberto Souza Costa faz, sem o conhecimento imediato de sua esposa Laura. Ele contrata a imigrante alemã de 35 anos para ensinar as artes do amor ao jovem de 15 anos, Carlos, porém ela foi inserida na casa sob o disfarce de governanta, ensinando alemão e dando aulas de piano aos irmãos mais novos de Carlos. Percebam, né, o plano de fundo. O jovem não sabia das intenções do pai, e também não, da senhorita, né? Como era chamada. Aos poucos, a governanta envolve Carlos e eles acabam se relacionando. Entretanto, não era a primeira vez do jovem, isso provoca ciúmes em Elsa. Tal sentimento a incomoda, pois percebe que estava se apaixonando pelo rapaz. Os encontros vão sendo mais frequentes e intensos. Souza já não vê mais a necessidade de Elsa continuar seu trabalho. Tudo que ela precisava fazer já havia sido realizado, já merecia os 8 contos do pagamento. Sendo assim, fazem o combinado. Ela se deixa apanhar em seu quarto com Carlos, não havia outra saída, era necessário mandá-lo embora para se evitar o escândalo. Tanto ele quanto a imigrante sofrem, mas o trabalho asséptico estava feito, amor sem afeto, amor sem apego, o verbo amar sem transitação. Percebam, né? Por isso o nome do verbo. Por isso está o nome da obra, né? Amar, verbo intransitivo, porque o que é um verbo intransitivo? Aquele que não precisa de complemento, né? Então, ele não amava essa moça, né? Amar, verbo intransitivo, simplesmente amar. Não havia outra saída, tanto ele quanto a imigrante sofrem, mas o trabalho já tinha sido feito. O verbo amar sem transitação de sentido para seu complemento verbal, que é um verbo transitivo direto, logo amar passa a ser, então, como o nome da obra, né? Tendo em vista esse contexto, um verbo intransitivo. No livro, depois da palavra fim, temos a narração do que acontece com Carlos e Elsa. Ele se esquece completamente da alemã e ela continua o seu trabalho de prostituição disfarçada. O primitivismo de fundo folclórico e popular. Então, nessa temática, temos uma das principais obras da literatura brasileira de todos os tempos, que é Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. Nesse livro, temos a busca do nacional por meio do primitivismo, da lenda existente numa tribo indígena amazônica. Todavia, na obra, essa lenda indígena é alterada e agregam-se a ela lendas sertanejas e caboclas. Então, misturam-se ações e cenas realistas e fantásticas. Tudo isso apresentado de forma caótica, sem lógica cronológica. A história acontece no século XX, o herói fala com figuras históricas de séculos anteriores, por isso é um livro difícil, né? E sem lógica espacial, os personagens percorrem o país de um lado a outro em questão de minutos. Logo, a lenda é reelaborada por Mário de Andrade, com o intuito de apresentar um grande painel da cultura brasileira e, dessa forma, ir em busca da identidade do povo brasileiro. Nessa reconstrução lendária, a cidade de São Paulo é inserida na história e é o lugar, percebam que São Paulo é muito faz parte desses enredos, né? A cidade de São Paulo é inserida na história e é o lugar central das aventuras do protagonista Macunaíma. Então vamos ler só aqui esse início. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então esse fragmento é bem interessante. E aí depois nós temos aqui, né, a continuação.
mais uma parte, mas aí depois vocês podem ler com calma, tá bom? Sobre o enredo, né? O enredo, por não seguir os padrões de verossimilhança, né? O que é verossimilhança? Semelhança com a verdade, já falamos sobre esse conceito. O enredo, por não seguir os padrões de verossimilhança da tradição narrativa ocidental, pode, por vezes, parecer um pouco confuso, contudo, a história, resumidamente, se dá assim. Macunaíma, indígena, nasce preto retinto, por artes da cutia torna-se adulto, mata acidentalmente a mãe, pensando ser um veado. A ilusão foi causada por Anhangá, que pregara mais uma de suas peças. Depois disso, nós temos, gente, na literatura grega, né, um personagem que mata o pai por engano, né? Gente, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do livro. Por um momento agora eu esqueci. Mas aqui, então, tem essa relação, né? Aqui, por engano, ele mata a mãe, pensando ser um veado. A ilusão foi causada por Anhangá, que pregara mais uma de suas peças. Depois disso, acompanhado de seus irmãos Manap e Jegue, sai em viagem sem rumo definido. Tem um caso com a rainha das Icamiabas, Amazonas, Si, ganha um filho que logo falece, ganha de Si um amuleto que é uma pedra, a Muiractã, e logo após ela sobe aos céus por um cipó. Os irmãos seguem viagem e acabam tendo que enfrentar a Boiúna. Devido a isso, perdem a Muiractã. O Irapuru vem dar-lhes o recado, mandado pelo negrinho do pastoreio, de que a pedra encontrava-se em posse do peruano, residente em São Paulo, Pietro Pietra. E aí rumam para São Paulo. Durante o caminho, encontram uma poça d'água santa, lá Macunaíma se molha e fica branco. Chegando em São Paulo, descobrem que o peruano era, na verdade, Piayamã, o comedor de gente. A partir daí começam diversas perseguições e lutas até Macunaíma recuperar a Muiractã e fazer com que Piaimã caísse num tacho de macarrão fervendo. O herói retorna para a selva e fica sozinho, triste apenas na companhia de um papagaio. Num dia de calor, mergulha num lago cheio de piranhas que lhe comem os lábios, onde pendurava o amuleto. Desolado, sobe aos céus por um cipó e se transforma na constelação da Ursa Maior. Tempos depois, o homem chega àquele local e encontra o papagaio, o qual lhe conta toda a história de Macunaíma. Esse homem era o próprio Mário de Andrade. Esse enredo é bem diferente, né? Então, temos aqui mais um fragmento. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asas rumo a Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. Eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e, em toque rasgado, botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os cantos de Macunaíma. Herói de nossa gente. Tem mais não. Então, percebam, olha, tem mais não, essa linguagem bastante coloquial, né? A obra é uma busca da síntese do povo brasileiro. O escritor almejou, com esse livro, configurar as características identitárias de uma coletividade, né? Representar esse povo brasileiro por meio do seu folclore, que é rico e que é variado. Ele usou e abusou dos níveis de linguagem. Nós percebemos esse último período, né, completamente informal, tem mais não só esse, né, mas esse chama bastante atenção. Ele usou dos níveis de linguagem, das lendas, das paisagens no texto, que impressiona até hoje. Então, e aí eu lembrei o nome do livro, é Édipo, né? Então, Édipo é o nome de um livro muito importante, né? E nesse livro, Édipo, sem querer, mata o pai, né? Então, queridos, na nossa próxima aula, nós falaremos ainda sobre esse capítulo, né? Falaremos sobre, então, Manuel Bandeira. Então, temos aqui essa página, né, para falar sobre Manuel Bandeira e vários poemas do escritor, tá bom? Então, queridos, vou pausar aqui a nossa aula bem aqui, de onde continuaremos na próxima. Falaremos sobre Manuel Bandeira. Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.